se os média, em particular, os jornais, e em particular o Diário de Notícias, é, como disse, uma peça fundamental da democracia, não há democracia sem esse espelho de opinião, sem esse dinamismo, sem essa ligação entre os intelectuais e o público que os lê. Também é verdade que essa mesma imprensa, também é verdade que os médias podem, e em determinadas circunstâncias, são uma ameaça à democracia. Aliás, nós vemos isso em muitos e variados escândalos por esse globo fora, de usos e abusos dos médias. Por isso mesmo é que é muito importante. A única forma de fazer com que os médias sejam só, de facto, o pilar da democracia e não uma ameaça à democracia é a capacidade crítica e a inteligência de quem os lê e de quem os vê. Por isso mesmo é que a educação para os médias é tão importante para a democracia como os médias em si mesmos. E é isso que, penso eu, que o projeto do Media Lab pretende fazer. E é extraordinário que seja um média, seja um jornal, a assumir mais do que o próprio Estado, mais do que outras organizações, a assumir a responsabilidade de educar a leitura. E o que é que significa educar a leitura? Significa, acima de tudo, educar o espírito crítico. A capacidade que todos nós temos de não nos deixarmos manipular. Porque quando nós pensamos em cultura científica e na divulgação da própria ciência, existem três dimensões pelas quais nós já podemos abordar. Uma dimensão, já vimos, é o do conhecimento propriamente dito. Aquilo que a ciência produz, o seu corpo de conhecimentos. E é isso que nós tentamos passar aos nossos alunos. Se sabe o segundo princípio da termodinâmica, se sabe fazer contas com o plano inclinado, se sabe os princípios de Newton. Essa é a ciência enquanto conhecimento. E a cultura científica enquanto conhecimento. Existe uma outra dimensão, que é a ciência como processo. É o nome que a designação que se costuma dar. O que é esta ciência como processo? É, no fundo, a ciência como empreendimento humano. Como é que se chega a esse corpo de conhecimento? Se nós olharmos para a palavra ciência, ela própria, tem diversos usos e com sentidos diferentes. Se nós dizemos algo tem muita ciência, estamos com isso a dizer que algo envolve muito conhecimento científico. É muito especializado, é muito rigoroso. Mas se nós dissermos a ciência em Portugal tem evoluído muito nos últimos anos, não estamos a falar dos conhecimentos científicos, estamos a falar da capacidade que o país tem para produzir esses conhecimentos. Estamos a falar das instituições da ciência, estamos a falar dos e das cientistas. E por isso mesmo, quando queremos falar sobre os princípios de Newton, não podemos esquecer Newton enquanto pessoa, não podemos esquecer os debates que ele teve com a sociedade da sua época, não podemos esquecer a sua vida, não podemos esquecer as condições nas quais ele produziu esse conhecimento. Mas depois há ainda uma outra dimensão, que só a partir mais ou menos da década de 60, 70, se começou a afirmar. É que a ciência não existe no vazio. Não é só um conjunto de conhecimentos, não é só um processo de produção de conhecimentos, é também um impacto sobre a sociedade. É também uma relação com a sociedade. Quero com isto dizer que a escola, quando pretende educar para a ciência, ou os jornalistas, quando pretendem educar de alguma forma também a sociedade para a ciência, devem encarar a ciência nestas três perspectivas. Isto é, como conhecimento, como processo e como impacto social. Educar para a ciência for uma mistificação da ciência, não está a fazer favor nenhum à ciência. Porque a ciência, ela própria, é baseada na desmistificação. É uma atitude cética, é uma atitude crítica. Portanto, quando pensamos em fazer um jornal de ciências e quando pensamos em escolher determinados artigos, qual é a primeira tendência que nós temos? Vamos lá ver o que é que foi descoberto, quantos ovos um pássaro tem, ou se é descoberto uma nova espécie de dinossauro, ou se um novo planeta, e muito pouco espaço se dedica exatamente a ver as próprias contradições
que existem na produção desse conhecimento. E, sobretudo, tratando-se de um projeto tão pioneiro, não só na sua literacia para os média, mas também da sua literacia para as ciências, será que é aqui neste projeto que nós iremos, professores e jornalistas, pela primeira vez começar a desprender um pouco dessa velha noção da divulgação científica como se fôssemos pura e simplesmente um megafone cujo objetivo seria pouco mais do que propagar, e utilizo e sublinho a palavra propagar, o conhecimento que é produzido? Ou devemos questionar também as condições da produção desse conhecimento e, sobretudo, as aplicações desse conhecimento? E muito obrigado pelo vosso tempo.